aprenderemos um pouco sobre minerais. Os minerais, eles são substâncias básicas da Terra. Eles estão presentes em todos os lugares, quando caminhamos, em praias arenosas ou em cadeias montanhosas, quando utilizamos eles ao escovar os nossos dentes no creme dental, como abrasivo. Ele está presente nas joias que utilizamos. Ele nos traz a eletricidade e está presente nos materiais de construção que utilizamos para construir nossas casas e escolas. Sem eles, não teríamos a terra sólida e nem o sistema econômico que temos hoje. Então, nessa aula, você vai aprender um pouquinho mais sobre minerais. Aprenderá o que são minerais, como eles se formam, como são descritos, o que se relacionam com outras disciplinas e aprenderá também um pouquinho da história dos minerais. Obrigada! Em 1950 aconteceram as primeiras descobertas. Felipe Degray escreveu uma carta a Dom João III constatando que havia descoberto alguns minerais em solo brasileiro. O precursor dos estudos da mineralogia no Brasil foi José Bonifácio de Andrade e Silva. Ele estudou alguns minerais e descobriu 4 tipos mais importantes: a escopolita, criolita, espondumênio e patalita. Fim. Diretamente relacionado à química orgânica, porque muitos minerais são compostos por elementos de origem orgânica. Os primeiros mineralogistas que sintetizaram materiais semicondutores, por exemplo, materiais de fibras ópticas, fibras de vidro. Os minerais são materiais da maior parte das gemas. A gemiologia. O que a gemiologia envolve? Envolve o estudo das gemas minerais, que são as mais belas representantes dos minerais constituintes da Terra. O mundo das gemas é facilmente visível quando passamos por uma joalheria, por exemplo. Desde tempos muito antigos, os humanos adornavam com gemas. A Cleópatra, por exemplo, ela adorava esmeraldas. As joias, as coroas em muitas nações eram geralmente constituídas por gemas preciosas, que indicavam o quê? Símbolo de riqueza e prosperidade. Os minerais e a matéria orgânica, eles são os principais constituintes do solo. Os minerais também desempenham um papel importante na biologia e na paleobiologia. Na biologia, muitos invertebrados, eles produzem suas conchas com minerais da calcita e aragonita, por exemplo. A arqueologia é muito importante também, porque ajuda nas descobertas de alguns minerais que são encontrados em sítios antigos, por exemplo. Então, entender os minerais, sua composição, seu comportamento, são ferramentas necessárias para interpretar as Vamos falar um pouco sobre os minerais e a sua importância para a nossa sociedade atual. Bem, vivemos em uma sociedade tecnológica, uma sociedade onde dependemos do ferro, dependemos do alumínio, dependemos até mesmo do ouro, que é usado na tecnologia em alguns equipamentos. Aqui eu tenho um exemplo do ferro em sua forma bruta, onde eu tenho o ferro presente na rocha. A partir disso daqui o ferro é extraído e aí sim, feito todos os seus processos e produzidos as chapas de metal. Além do ferro, do ouro, existem outros minerais, como o alumínio, o cobre, que também são minerais, né? Que são extraídos com sua forma bruta lá na mina, na caverna, e são produzidos as chapas, são produzidos todos os equipamentos, né? A partir desses minerais, e assim a gente tem toda a nossa tecnologia, né? Através desse pequeno mineral. Agora vamos definir o que é um mineral. O mineral é um sólido de ocorrência natural com um arranjo altamente ordenado de átomos
de uma composição química homogênea e definida. A mineralogia é a área que estuda os minerais. Para a classificação desses minerais, foi dito que ele é de ocorrência natural para diferenciá-lo dos feitos em laboratório, considerados sintéticos. São sólidos, pois há uma posição fixa dos átomos na sua estrutura. Isso é diferente dos líquidos e dos sólidos que não possuem esse arranjo. O arranjo atômico ordenado é de padrão geométrico regular e repetitivo. Os padrões são como os modelos apresentados aqui, de várias maneiras, se repetindo por toda a estrutura do seu mineral. Em alguns casos, a forma cristalina de um mineral pode ser destruída por elementos radioativos hospedados dentro da sua estrutura, que desintegram-os. A liberação de energia radioativa pode danificar a estrutura cristalina e levar à perda de sua ordem atômica interna. Sua composição pode ser expressa por uma fórmula química específica. O quartzo contém elementos químicos silício e oxigênio, composição expressa por SiO2. Sua fórmula é definida por não conter outros elementos. A maior parte dos minerais não possui essa composição bem definida. Para esses, a composição não é fixa, mas pode variar dentro de limites, como o mineral dolomita, que possui magnésio em sua fórmula, mas esse pode ser substituído por ferro ou manganês. Homogêneo significa que o mineral mantém a mesma composição em todo o seu volume. Os minerais, em sua maioria, são formados por processos inorgânicos. No entanto, a tendência de minerais produzidos organicamente tem aumentado. Na nossa aula, nós vamos falar sobre as ciências dos minerais como parte integrante das ciências da Terra. Entre esses tópicos estão a petrologia, que envolve o estudo das rochas, a paleontologia, que envolve o estudo da vida antiga, ou seja, dos fósseis. Aqui tem um fóssil pré-crítico, mostra essa folhinha, é um exemplo da paleontologia. Vamos falar também da importância e da aplicação desses minerais, como a galena, que é um mineral de chumbo, que resíduo do chumbo, a hematita, que é esse exemplo aqui, esse é o exemplo de uma hematita, a gente faz a extração do ferro dele. Tem grande importância na indústria, na construção civil e também é importante para o nosso corpo. Né? Temos também o calcário dolomítico, esse é proveniente das rochas, são aqueles que estão sobre as cavernas. Dos solos. Vou caracterizar alguns minerais para vocês, como esses expostos aqui. Aqui nós temos um exemplo de calcário e aqui o calcário dolomítico. O calcário dolomítico é aquele proveniente das cavernas, usado na indústria de cerâmicas. Aqui nós temos a hematita, que é extraído do minério de ferro. Aqui nós temos o feldspato, também usado na indústria de cerâmica. Aqui nós temos o enxofre, que é utilizado na indústria farmacêutica, também utilizado para materiais de limpeza. Aqui nós temos o quartzo, um exemplo desse mais colorido, onde o âmago cristalino está todo ordenado. E aqui um exemplo de um outro quartzo, onde o âmago cristalino dele não está totalmente ordenado. Cor dos minerais. Ela está diretamente relacionada com a química e a estrutura dos mesmos. Por exemplo, o enxofre é característico pela coloração amarela. A malaquita é verde, a azulita é azul. Para
Silvestre diagnosticada. Todavia, muitos minerais metálicos tornam-se manchados com o tempo. Por outro lado, muitos minerais com brilho não metálico apresentam uma grande variação de cor. Por exemplo, membros da série do feldespato, eles podem variar a coloração de branco até cinza escuro. Além disso, muitos minerais mostram um aspecto completo de cores, como a turmalina, que apresenta as cores transparente, róseo, azul, verde, marrom, amarelo e preto. Continuando a nossa aula, eu vou falar de uma característica importante na identificação de minerais. Traço. O que seria o traço de um mineral? O traço de um mineral é a coloração dele pulverizado em uma fina placa de porcelana, como essa aqui que eu estou mostrando para vocês. Então a gente pega o nosso mineral, os minerais têm uma dureza, característica de cada um. Quando a gente possui um mineral que tem uma dureza inferior à placa de porcelana, a gente vai tentar passar um traço aqui nessa placa e a gente não vai observar a coloração. Já quando esse mineral tem uma dureza maior que a placa de porcelana, a gente consegue identificar ele, pois cada metal tem uma cor característica. Elas podem até ser parecidas de um metal para o outro, mas com uma lupa e com uma identificação mais aguçada, a gente consegue identificar eles pela coloração aqui liberada. Então, eu vou passar para vocês esse mineral aqui, que a princípio tem uma dureza inferior à placa de porcelana. Ó, vocês vão verificar que não mudou cor alguma, a placa continua igual. Já esse mineral já é um mineral identificado, é hematita, então tem minério de ferro nele, e a princípio ele tem dureza maior que a de porcelana. Então vamos verificar aqui de novo. Como vocês podem perceber, a gente passa o traço ali e a gente observa bem a coloração dele, que é avermelhado, que identifica ferro nesse material. Temos também o enxofre aqui como um exemplo. O enxofre vai ficar um pouquinho mais complicado de vocês verificarem, só que o enxofre já não é nenhuma placa de porcelana. A gente passa essa canetinha aqui, a princípio de alumínio. A gente passa, eu vou tentar passar aqui no enxofre para vocês, mas não sei se vocês vão conseguir verificar. Ó, estou passando aqui. Ó, vou colocar mais para frente para vocês. Vocês estão vendo que ali essa diferença em relação a isso. Então a gente utiliza essa propriedade para caracterizar os metais, alguns metais. Não são todos que você vai classificar de imediato, mas a princípio com uma pequena placa de porcelana como essa a gente já consegue fazer a identificação de alguns metais. E o traço é usado para isso, para identificação mesmo. Olá! Na aula de hoje nós vamos falar sobre cristalografia, que nada mais é do que uma ciência matemática que estuda basicamente os cristais e suas propriedades. Grafia significa descrição, que junto com a palavra cristais forma o termo cristalografia, significando descrição e estudo de cristais. Agora sobre cristais. Um cristal pode ser definido como um sólido poliédrico limitado por fases planas que exprimem um arranjo interno ordenado de átomos ou moléculas. Ele pode ser considerado como um corpo que é caracterizado por uma extensão do espaço tridimensional, mais ou menos rígida, de uma unidade característica de uma estrutura interna.
Dando continuidade à cristalografia, um cristal perfeito ou ideal é uma repetição regular nas 3 dimensões de uma unidade de estrutura denominada célula unitária, que para uma substância cristalina determinada, em condições de pressão e temperatura específica, contém o mesmo número de espécies de átomos em um arranjo característico. As propriedades físicas de um cristal perfeito, em que a relação dos átomos pode ser expressa em números inteiros simples, são constantes, para condições específicas de temperatura e pressão. Sobre a história da cristalografia e com isso vamos relembrar o seu conceito. Cristalografia é uma ciência experimental que tem como objetivo de estudo a disposição dos átomos em sólidos. É também uma ciência que estuda os cristais ou um cristal. A cristalografia é uma ciência recente que foi descoberta por René Just no século XVIII e nos princípios do século XIX foi que ele conseguiu que a cristalografia se tornasse uma ciência matemática. Como isso? A partir da classificação de cristais, determinando suas formas. Christian Wilstenfeld, em 1746 e viveu até 1823, ele definiu o conceito de célula unitária. Isso vai ser muito importante quando a gente for falar do arranjo cristalino das rochas. O terceiro deles foi Christian Weiss, em 1780 até 1856, ele classificou os cristais nos diferentes sistemas cristalográficos. Auguste, 1811 a 1863, demonstrou que existem apenas 14 maneiras diferentes de preencher todos os espaços com unidades, que se repetem e que não deixam espaços vazios e sobreposições. Um pouco da história da cristalografia. Vamos conhecer como que foram as primeiras descobertas e como se deu esse início. A cristalografia foi estabelecida a partir do ano de 1911 com o objetivo de conhecer as estruturas a nível atômico, ou seja, ver como que era a estrutura a nível atômico dos átomos, a sua organização, para daí poder dizer como seria o cristal formado. As primeiras descobertas foram por Max Born, que descobriu a natureza eletromagnética dos raios-x e a natureza descontínua da matéria. Também se estabeleceu o fato de todos os materiais serem constituídos de átomos, moléculas, e isso tudo a partir da cristalografia que se deu início não tem muito tempo não. A partir do século XX agora é que se deu esse avanço na cristalografia. Aqui a gente tem a estrutura de um cristal hexagonal. Ele tem 8 faces, sendo 2 hexagonais e 6 faces retangulares. Ele possui 6 eixos de simetria de 180 graus que se distribuem. Possui um eixo de simetria de 60 graus, que vai passar pelo centro. E ele possui 3 eixos cristalográficos, que vão ser 2 de 120 graus e um de 90 graus. Exemplos de cristais hexagonais são, por exemplo, a hematita e a esmeralda. Átomos, moléculas ou íons organizados num padrão tridimensional bem definido, que se repete por milhões e milhões de vezes, formando uma estrutura regular que chamamos de estrutura cristalina. Vamos observar alguns exemplos de estrutura macroscópica. Um exemplo é cristais no metal galho, que geralmente tem forma de cristais grandes. Outro exemplo é o quartzo, que apresenta vários tipos de formas. Na natureza, a gente encontra cristais de forma muito diversificada. Na verdade, as formas dependem do arranjo, das cargas elétricas dos átomos ou das moléculas e das condições da cristalização. O melhor exemplo que se pode dar é da água. Ela pode assumir diversas formas cristalinas em função da sua maneira de como os cristais são formados. Vejamos só o exemplo da neve. Ela possui um cristal com estrutura fractal. Já o cubo de gelo possui uma estrutura cúbica. A
apresentam forma de prismas de base hexagonal. Esses são cristais com formas completamente distintas. Cada uma é resultado de uma condição específica da cristalização. Para organizar os cristais de forma sistemática, a gente utiliza basicamente observação da célula unitária, aquela que se repete milhões e milhões de vezes. A gente também leva em condição os eixos de simetria e a posição do centro geométrico de cada elemento do cristal. São 7 sistemas de classificação, basicamente, que envolvem a cristalização e que dão origem a outras categorias. A seguir, você irá compreender melhor cada uma delas. Hoje a gente vai dar continuidade ao nosso assunto, né? Vamos falar um pouco sobre o sistema cúbico dos cristais. A gente já viu alguns outros sistemas, né, de como se organiza os cristais, e agora a gente vê um pouco sobre o sistema cúbico. O sistema cúbico de uma célula unitária é a menor unidade que se repete de um cristal, chegando até o ponto dos átomos se organizarem, né, na estrutura atômica deles. Bem, o sistema cúbico, está desenhado aqui, um cubo normal, né? Ele possui 6 faces quadradas, né? Possui 6 faces quadradas, possui alguns eixos de simetria. O que é simetria? Simetria dá o quanto que esse cristal, que essa organização é simétrica, ou seja, um está igual ao outro, né? Todos os seus pontos, todos que possui dentro dele condizem um com o outro. Então, o cubo possui 4 eixos de simetria E1, né? Ou seja, tem rotação de 120 graus, possui 3 eixos de simetria E2, que fazem uma rotação de 190 graus, né? E 6 eixos que fazem rotação de 180 graus. Além de possuir 3 eixos cristalográficos. O que são esses eixos? São os eixos que fazem com que haja uma rede cristalina de translação, né? Para que essas junções desses cubos formem toda aquela estrutura atômica. Onde eu tenho exemplos de sistema cúbico? Eu tenho alguns minérios como a pirita, né? Ela é um sistema cúbico, né? Pirita, da onde a gente pode tirar o ouro. Eu tenho a prata, que também é um sistema cúbico. Além disso, eu possuo alguns outros sistemas que vocês conhecem em casa, como o sal de cozinha, o cloreto de sódio. O cloreto de sódio é um sistema cúbico, onde eu tenho um cubo normal e essa repetição vai repetindo até formar aquela estrutura maior, a matéria em si. Se vocês pegarem um pedaço de sal ou alguma matéria, vocês vão ver que ele é um pequeno cubo, pequenininho assim, dessa forma assim. A gente pode determinar, a partir de estudos, a partir de pesquisa, toda essa parte de cristal, essa parte atômica da substância. Um exemplo de estrutura cristalina é a trigonal. Um exemplo para nós, a calcite. A calcite observada por René, como foi citado anteriormente no nosso histórico, é uma célula unitária trigonal ou rhomboédrica. Ela tem as faces compostas por losango, com 3 eixos de simetria com ângulo de 180 graus. Os eixos cristalográficos observados na figura são todos iguais, A, B e C, com ângulos diferentes de 90 graus. Agora vamos estudar o sistema cristalino tetragonal. Para essa estrutura você tem alfa igual a beta igual a gama, diferente de 90 graus. A igual a B, diferente de C. Então os eixos A e B são iguais e são diferentes de C. Os 3 eixos cristalográficos são mutuamente perpendiculares. 6,4% dos minerais encontrados são tetragonais. Um exemplo são zircão, apofilita, rutilo, hidrocrásio e cassiterita. Aqui você tem os eixos CA e B. O ângulo entre C e B é alfa, entre C e A é beta e entre A e B é gama. Então, BC e A são os eixos, A e B são iguais e C é diferente. Ele pode ser maior ou menor do que os outros dois. Beta, alfa e gama são diferentes de 90 graus. Para essa estrutura aqui, que é de um cristal tetragonal, a gente tem C, A e B. E você tem que A e B são iguais e diferentes de C, onde C
é maior que A e B. Para essa estrutura aqui do lado, você também tem C, A e B, onde A e B são iguais e são diferentes de C, e novamente C é maior do que A e B. São duas estruturas tetragonais que são vistas pela teoria. Agora vamos estudar o sistema ortorrômbico, onde alfa, beta e gama são iguais a 90 graus. E os três eixos, A, B e C, são diferentes entre si, mas perpendiculares. 28,6% dos minerais são ortorrômbicos, dentre eles o topázio, o crisoberilo e a zoisita. Agora vamos fazer o sistema de eixos para poder interpretar as questões, as figuras. Aqui nós temos C, A e B. O ângulo entre C e B é alfa. O ângulo entre C e A é beta. E o ângulo entre os eixos A e B é gama. Na figura, a gente tem C, A e B. Esse valor aqui é o valor do eixo A e esse é do eixo B. Então, e aqui a gente tem o eixo C. Por essa figura dá para ver que A é diferente de B e é diferente de C. Nesse caso, C é maior que A, que é maior que B. Para essa segunda figura, a gente tem C, A e B, da mesma forma. Temos que essa altura é C, aqui é A, é B, desculpa, e esse tamanho aqui é A. Então a gente tem que C é maior que B, que é maior